graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar a todos que nos assistem, a todos da Igreja Batista Missionária em Barra de Jangada e aos meus amigos, familiares que nos acompanham através dessas lives que temos feito aí nas manhãs de domingo, neste momento de pandemia. Que Deus venha nos abençoar ricamente nessa manhã, que Ele venha abençoar suas vidas, que venha trazer uma palavra aos nossos corações e que possamos estar atentos para aquilo que Deus irá falar aos nossos corações. Desde já agradecemos a Deus porque estamos vendo um possível retorno, embora gradativo, das nossas atividades nos templos religiosos. A partir da próxima semana já estaremos dando início a alguns trabalhos aí, ou todos os trabalhos já em nossos templos, embora com um número reduzido, atendendo aos requisitos aí das nossas autoridades na área da saúde. Mas graças a Deus, porque estamos vendo as coisas caminhando para dar certo. Temos acreditado que tudo está no controle de Deus e nada foge da sua mão. Por isso nós estamos felizes por esta oportunidade de estarmos aqui, mas ao mesmo tempo já também informando aos nossos irmãos que no próximo domingo, provavelmente, não sei qual vai ser a decisão do nosso pastor, que a gente vai estar realizando esse trabalho pela manhã. Se caso não, estaremos no templo junto com os nossos irmãos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Quero desde já deixar um abraço a todos que nos assistem e que irão ficar conosco nesta manhã, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Oremos. Santo Deus, Pai amado, Deus bendito, te damos graça por tuas misericórdias, por seu grande amor, por sua fidelidade, Deus, porque a todo tempo o Senhor tem se mostrado presente em nossas vidas, nos ajudando, Deus, em todos os momentos e estágios que aqui estamos, Pai. Te pedimos que o teu Santo Espírito nos ajude, Pai, nesta manhã, como tem feito em todos os domingos pelos quais estamos aqui, Senhor, sendo canal de bênção para nossas vidas, para a vida da nossa igreja, para a vida dos nossos amigos e familiares. Que o Senhor nos ajude, perdoe as nossas falhas, as nossas iniquidades, nos ajude na nossa caminhada, nos faça lembrar aquilo que temos pesquisado, estudado, para que venha trazer conhecimento para teu povo. Meu Senhor Deus e Pai bendito, te pedimos a tua graça, Senhor, o teu amor, Deus leal, sobre todas as pessoas que estarão nos acompanhando nesta manhã, que eles venham ser acariciados pelo teu Santo Espírito, Deus. Ajuda-os a entender os propósitos que o Senhor tem para o teu povo e ajuda-os na caminhada, suprindo as suas necessidades e fazendo abundar na graça do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Deus, ao teu povo, é o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, no nome de Jesus. Amém? A leitura que escolhemos nessa manhã está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12. Esse texto ele tem um pouco a ver com o que iremos tratar daqui a alguns minutos. Capítulo 12, a gente vai ler os 3 primeiros versículos, que diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Amém?
O que você tem feito para Jesus? O que você tem dado para Jesus? O que você tem ofertado para Jesus? Tem sido o que você tem de melhor? Tem sido aquilo que lhe custa algo caro, né? A gente viu que Davi, certa feita, quando reconheceu o seu pecado, o seu erro, mas ele disse assim: eu vou ofertar algo para o Senhor e vou preparar um altar, vou oferecer holocaustos. E ele foi comprar a terra de um certo homem para que ali ele construísse um altar, para que ali ele ofertasse algo ao Senhor. E aquele homem, ao ver Davi, disse: não, Senhor Rei, tudo o que o Senhor precisar eu lhe dou. E Davi disse: eu não ofereço ao meu Senhor algo que antes não me custe alguma coisa. Aquilo que nós temos oferecido a Deus, aquilo que nós temos colocado diante do serviço de Deus, tem nos custado alguma coisa? Acredito que este nardo caríssimo que Maria ungiu os pés de Jesus lhe custou algo. Felipe e Nilda vão estar louvando ao Senhor nesta manhã e em seguida daremos continuidade com essa programação, com essa escola bíblica dominical. Nos dê um retorno aí, como é que está o som, como é que está o vídeo, se a imagem está boa, para que nós possamos ajustar aí, caso não esteja atendendo a esses pré-requisitos. Amém? Sauda a todos com a graça e a paz. Vamos louvar a Deus e engrandecer o seu santo nome. Amém. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus
invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Liga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito Amém. Graças a Deus por mais estamos louvando ao Senhor, né? Isso é muito enriquecedor para nossas vidas e acredito que essas são uma das atitudes mais nobres do ser humano, poder louvar a Deus com entendimento, né? Por que está louvando ao Senhor? Porque Ele é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A gente temos que ter esse entendimento, que fomos criados com esse propósito de adorar a Deus, de louvar a Ele, ao nosso Criador, e ao mesmo tempo torná-lo também conhecido daqueles que ainda não tiveram esse entendimento de estar louvando e engrandecendo o nosso Deus maravilhoso. Graças a Deus pelas pessoas que já estão nos assistindo. Um abraço aí, pastor Renato. Que Deus também abençoe seu ministério, sua vida e a sua família. A Hilda Andrade, Deus abençoe, um abraço. Também temos aqui a Sol, Deus abençoe você, Sol, a Jace, a Anne. Que Deus ajude aí, abençoe Jacione, dê um abraço. Nosso irmão Louro, né? Lucicleide Gomes, abraço minha irmã, quem mais está aqui conosco, vamos ver, e os irmãos que estão aí entrando aí, que Deus possa estar abençoando e dando sabedoria e entendimento. Deus nos ajude, Deus nos abençoe, para que possamos ser canal de bênção nessa manhã de domingo aos nossos irmãos. Que Deus venha abençoar fortemente aos nossos irmãos. Deus nos ajude, porque precisamos estar todos os dias buscando do Senhor o refúgio e a fortaleza. Temos alguns avisos aí, né? Quero deixar para os irmãos aí que estamos tratando nesta manhã de domingo sobre um assunto muito importante para a igreja, que a lição nos instrui, que é acerca, vamos estar trabalhando hoje, acerca das ofertas arrecadadas, né? Paulo vai estar instruindo a igreja de Corinto, como temos falado aqui todos os domingos, nas manhãs dessas, acredito, quase 8 semanas já. Estamos tratando em casa, dando continuidade à revista que estudamos na igreja, que é a revista das cartas de Paulo aos Coríntios. Já estamos na segunda carta de Paulo, no capítulo 8, precisamente hoje, e vamos dar continuidade a essa programação. São 2 revistas nessa série, onde Paulo já estudamos
a primeira carta de Paulo, já adentramos na segunda carta e temos aprendido muito, temos sido muito abençoados com esse conteúdo, porque a gente está seguindo à risca, estudando a revista, também estudando o livro, a carta de Paulo, e ainda estudamos também alguns comentários para enriquecer o nosso aprendizado. Isso é importante quando a gente se dispõe a estar buscando, aprendendo do Senhor, vem crescimento para a nossa vida, né? A gente vai estar sendo abastecido do conhecimento da palavra de Deus, que consequentemente aplicamos também em nossa vida. Porque se a gente só for um observador da lei, a gente não estamos fazendo nada. Estamos também que trazer a aplicação, a importância da leitura da palavra de Deus é quando você lê a palavra de Deus e você faz as perguntas, questiona esta palavra, né? Quando a gente lê um texto, nós temos que fazer perguntas ao texto. E uma das perguntas que você não pode deixar de fazer é esta: o que é que eu posso tirar desse texto e aplicar na minha vida? O que é que essa palavra serve para mim? O que eu posso aprender com essa palavra e aplicar na minha vida? São essas aplicações que a palavra de Deus ela traz a aplicação para a nossa vida. Já disse um grande comentarista bíblico, ele fala que um sermão, uma pregação, um estudo bíblico sem uma aplicação é feito uma carta sem um destinatário. Não chega a lugar nenhum. Então, assim, quando você procurar ler um texto, quando você procurar se aprofundar em um texto, procure tirar aplicações desse texto para a sua vida. São essas aplicações. Um sermão expositivo, você faz um sermão expositivo e você folia a Bíblia toda, trazendo textos e mais textos, mas você conclui sem dar uma aplicação para a igreja. Então esse sermão ele está sem uma aplicação, sem algo definido ali. É feito uma carta, sem destinatário. Por isso que é importante, quando a gente lermos o texto, a gente tirar lições desse texto para a nossa vida. E esse capítulo 8, ele é muito importante porque ele é uma exortação para a igreja de Coríntios, pelo qual eles tinham abandonado. Eles não estavam mais sendo diligentes com essa prática. E Paulo, se a gente lembra que o capítulo 16, o último capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, Paulo está tratando justamente na questão de ofertas, de doações, né, que estava sendo arrecadado ali para levar para a igreja de Jerusalém. Mas essa igreja, ela acomodou-se, ela parou nesse ato e houve alguns contratempos, a igreja parou de ofertar, parou de fazer essa arrecadação e um ano depois é preciso Paulo instruir novamente que aqueles irmãos estavam acomodados quanto o uso para com as ofertas destinadas aos santos de Jerusalém. O Hernandes Dias Lopes, eu tenho lido bastante os livros do Hernandes e ele tem uma expressão muito bonita em um dos livros que eu li a respeito do capítulo 8, justamente o comentário de 2 Coríntios. No capítulo 8 tem uma parte lá que o Hernandes vai dizer o seguinte: ele diz que a semente que multiplica não é a semente que a gente come, mas é a semente que plantamos. Ou seja, a sementeira ela só produz quando é lançada na terra, né? Então é importante aquilo que a gente abastece as nossas dispensas,
a nossa conta no banco, os nossos imóveis, isso não está trazendo crescimento em prol da obra de Deus. Mas quando você semeia, aí sim, aí dá frutos, aí tem crescimento, né? E o Norman Champlin, em seu comentário, comentando o 2 Coríntios, ele diz que se as nossas ofertas, até eu escrevi aqui para ler à risca, né? Norman Champlin, ele diz o seguinte, que devemos contribuir de acordo com a nossa renda, para que Deus não torne a nossa renda de acordo com a nossa compreensão, com a nossa contribuição. O Norman, ele diz que devemos contribuir de acordo com a nossa renda, para que Deus não torne a nossa renda de acordo com a nossa contribuição, né? A essa oposto aí. Quando a gente contribui, devemos contribuir com um entendimento para que Deus não venha tornar a nossa renda aquilo que a gente ganha de acordo com a nossa contribuição. Sem mesquinhez, sem reservas, né? Um outro comentarista também fala que nada que existe, que Deus nos dê, que não possa e não deva ser usado em favor dos outros. Então a gente vai estar estudando a lição de número 8, a de número 12, que é justamente acerca dos... lição de número 13, perdão, que ela tem por título o dever de contribuir, né? O dever de contribuir. Eu quero mais uma vez avisar aos nossos amados irmãos, amigos que nos assistem, nós não estamos fazendo uma pregação, não é um sermão bíblico, não é uma exposição que não possa e não deva ser questionado. Nós estamos sendo facilitador de um ensinamento, de uma aula, normalmente como a gente faz na igreja, né? Expondo o texto, trazendo o seu significado de uma forma mais consistente e expondo também os tópicos da revista, aquilo que o autor nos sugere. Essa lição de número 13 da revista Cartas de Paulo aos Coríntios, sua segunda revista, tem alguns pré-requisitos que a gente vai estar estudando nesta manhã. E o capítulo 8 de 2 Coríntios, nós vamos ler os versos de acordo com aquilo que a revista vai nos sugerindo, acreditando que a gente possa estar aí atendendo até a segunda parte da lição, porque nós estamos dividindo também essa lição dessa revista, a gente tem dividido sempre para que tenha mais oportunidade da gente discutir e aprender e se aprofundar mais. É uma forma também da gente explorar melhor esses ensinamentos na igreja e deixar os nossos irmãos também à vontade para fazer comentários, acrescentar, tirar suas dúvidas, fazer perguntas, esclarecimento. Isso é uma forma que nós usamos na igreja e aqui a gente preferiu também abordar porque fica uma forma melhor de a gente expor o ensinamento, né? Capítulo 8 de 2 Coríntios, nós vamos ler aí os três, o primeiro versículo, que ele diz: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Paulo, ele está dando um exemplo para a igreja de Coríntios. Irmãos, eu quero que vocês tomem conhecimento da graça de Deus para com a igreja da Macedônia. Quais eram essas igrejas da Macedônia, né? Provavelmente era Filipos, Cesareia, né? E Colossos. Ou seja, essas igrejas eram as igrejas pobres, eram as igrejas que tinham sido assoladas pelo Império Romano. O Império Romano tinha tomado seus bens, saqueado os seus imóveis, tinham massacrado aquele povo, mas
as igrejas eram pobres, mas Paulo está botando essa igreja como exemplo para a igreja de Coríntios. Olha, observe essa igreja. Essa igreja ela é pobre, essa igreja ela é sofrida, essa igreja ela é uma igreja perseguida, mas quero que vocês vejam o que a graça de Deus fez para com essa igreja, né? O verso 2, ele diz: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, né? Paulo, ele dá mais, olha, era uma igreja atribulada. Essa tribulação aqui, no original, ela tem o seu significado de opressão, pressão, compressão, perseguida, assolada, mas mesmo assim, era uma igreja que valorizava essa graça que Deus fez abundar na igreja, fez com que ela abrisse o coração, ela abrisse mão dos seus bens, no tocante a essa oferta, lembrando que nesse período Paulo tinha sido designado para ser o apóstolo dos gentios e também trabalhar com a colheita, com acolher os necessitados. Foi algo que foi imposto, foi pedido para que Paulo assumisse. Está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 9 e o verso 10. Foi imposto para Paulo essa obrigação aí dele cuidar dos necessitados. E havia uma tremenda fome na igreja mãe de Jerusalém, como nós já falamos em algumas lições passado aí, na primeira, alguns domingos antes, né? Então, o que acontece? Na época do governo do imperador Cláudio, devido à perseguição aos judeus, o que acontecia? O cara tinha dinheiro, o cara tinha posses, o cara tinha terra, tinha escravos, mas quando se tornava cristão, eles saqueavam os seus bens, eles tomavam suas posses. Muitas das vezes, até a própria família era quem indicava, que dizia, tem posses, tem aquilo, porque se converteu, então se toma. Há essas especulações que a fome se deu por causa disso aí. Outros também comentarista, usando aquela expressão do profeta Ágabo, né, acho que é de Atos capítulo 11, acho que é o 28, que ele vai profetizar uma grande seca sobre Jerusalém. De fato, houve essa seca durante o governo do imperador Cláudio. Então, dá-se a esse entendimento que também essa falta de escassez de alimento foi devido a essa seca. Também há um outro entendimento que essa escassez de alimento dá-se também aquele entendimento do ter tudo em comum, né? Ou seja, as pessoas que tinham muitas posses, que tinham muitos bens, mas eles estavam tão impactados pelo poder do Evangelho, pela transformação que o Evangelho estava fazendo na vida daquela comunidade, e eles aguardavam o retorno de Jesus em breve, nos dias naqueles mesmos dias. Então eles pegavam as suas rendas, as suas posses, as suas propriedades e repartia com os demais que não tinham nada. Então isso causou um empobrecimento coletivo naquelas comunidades. Então são essas as linhas de entendimento que se dá, que veio a haver essa grande fome. E Paulo, ele faz um levantamento das igrejas que ele fundou, para que elas levantassem posses, donativos, para que pudesse ajudar aquela igreja de Jerusalém. E aqui ele tinha recomendado à igreja de Coríntios, há um ano atrás, tinha enviado Tito para dar continuidade a esse trabalho e defender também o seu apostolado junto com aquela igreja. E a igreja iniciou, mas ela deu uma parada, ela bem que não caminhou na proporcionalidade de suas posses. E Paulo, na segunda carta, está alertando aquela igreja, e essa alerta de Paulo agora, ele está usando de exemplo de igrejas pobres, mas igrejas que abriam mão de suas posses para abençoar os demais irmãos empobrecidos. E Paulo usa no versículo 2
essa conclusão aí que, diante de grande tribulação, de grande pobreza, extrema pobreza, essa igreja, ela superabundou. O verso 3, ele diz: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Paulo não estava forçando aquela igreja a entregar donativos, a fazer com que essas ofertas fossem uma obrigação. Não, Paulo estava, de fato, mostrando que aquelas igrejas da Macedônia, elas fizeram por livre e espontânea vontade. Lá na frente a gente vai estar lendo um texto que essa igreja até ela suplicou a Paulo que Paulo deixasse eles ofertar, deixasse eles fazer. Eles tinham alegria no coração de contribuir. Eles tinham alegria no coração de estar sendo participante da obra de Deus. É feito você ver, a igreja nós estamos hoje fazendo algumas reformas na igreja. E você, quando retornar aos trabalhos ali, você irá estar vendo alguns serviços que estão sendo feitos. E você observar aqueles trabalhos sendo feitos e você dizer assim: eu não contribuí com nada, eu não fiz nada, eu não ofertei, eu não entreguei o dízimo, eu não me doei um dia para trabalhar, sabe? Então tem esse sentimento. Mas sabe quem é que dá esse sentimento? Para que a gente possa ser comovido a fazer isso? É a graça de Deus. É esse favor imerecido, a graça de abrir mão daquilo que a gente pensa que é nosso, mas que não é. Amém? O verso 4, ele diz: eles nos suplicaram intensamente o privilégio de participar da assistência aos santos. A igreja da Macedônia, até o verso 6 aqui, ele está falando da igreja da Macedônia, né? Então ele está dizendo aqui que a igreja da Macedônia suplicou a Paulo para que eles pudessem ser participantes. Já pensou alguém suplicar para o pastor da igreja para que possa trabalhar, para que possa ofertar, para que possa dar dízimo, para que possa estar de alguma forma envolvido com a igreja? Isso é coisa de quem tem amor pelo serviço cristão, amor pelas vidas que estão perecendo, amor pela causa nobre que é do evangelho, né? A nossa revista, ela bota aqui 7 princípios para a contribuição. E ele vai trabalhar esses 7 princípios do capítulo 8, do verso 1 ao verso 15. 7 princípios para a contribuição. O primeiro princípio ele coloca aqui que é a graça de Deus. Sem a graça nós não somos comovidos a nada. É a graça que é o principal, é o combustível motivador para contribuirmos, para querermos trabalhar, para querermos nos envolver, para querermos ver a igreja crescer, para querermos ver as pessoas sendo felizes, acolhidas e abençoadas, para querermos ver as pessoas sendo supridas as suas necessidades. Nós estamos envolvidos aí na igreja com o trabalho de arrecadação de alimentos e a gente estamos surpresos com aquilo que Deus tem feito na vida da igreja nesse período de pandemia. Nós estávamos ontem à tarde fazendo um levantamento minucioso aí e colocando em risco aí no papel as pessoas que já foram atendidas, as famílias que já foram atendidas, as famílias que estão sendo atendidas mensalmente pela igreja, né? Algo não visto há muitos anos. Assim, eu acredito que não é que a igreja não faça isso, ela tem feito, mas esse ano com algo foi muito motivador para a igreja, está abrindo mão de recursos, direcionando ofertas específicas para esse fim, trazendo donativos, e as pessoas têm sido abençoadas. Então, a graça de Deus está movendo o coração da igreja para esse serviço. Precisamos, cada dia mais, termos em mente que o primeiro princípio para a gente abrir mão
dos nossos recursos, abrir mão do nosso coração, é a graça de Deus. O segundo tópico aqui, a revista fala da generosidade, a nossa generosidade. Tem pessoas que têm muitas posses, mas porém não são generosas. Tem pessoas que são abençoadíssimas, mas elas não são generosas. Para dar, elas dão com mesquinhez. Às vezes tem pessoas que têm uma renda familiar que passa de 10 mil reais. Mas o dízimo dela é 100. A oferta dela é minguada, como diz o ditado, né? Não é generosa. Aquela oferta da viúva que Jesus olha, ela entrando ali no templo, né? Aí muitas pessoas pegam como referência aquela passagem com uma aplicação errada. Aí diz, a viúva deu uma moedazinha que no valor quase insignificante. Por que eu também não posso dar também? Não. Aquela viúva, ela abriu mão de tudo que ela tinha para ofertar. Enquanto os demais, os mestres da lei, faziam questão que a turma visse eles colocando suas posses, né? Mas não era aquilo que eles tinham. Eles tinham muito mais condições de ofertar. Então a generosidade é aquilo que, mesmo pouco, eu tenho visto, irmãos, eu tenho atendido ali na igreja algumas pessoas, eu tenho ido na casa das pessoas atender a pedido do pastor, buscar recursos, buscar donativo de pessoas que não podem sair de casa, e a gente tem ido buscar para fazer esse ajuntamento aí e distribuir para outras pessoas. E a gente tem visto pessoas humildes e simples, mas abrindo mão daquilo que tem, assim, para contribuir, para ajudar outras pessoas. Pessoas simples, irmãos, que a gente tem atendido dentro da comunidade Novo Horizonte. E esse mês, quando eu liguei, essa pessoa disse, irmão Humberto, eu não preciso da cesta básica esse mês, não. Porque a gente recebeu uma cesta básica da escola. Então pegue essa cesta básica que o irmão trazia para nós aqui todo mês e dê para outra família. Isso não é lindo? Isso é a graça de Deus na vida dessa pessoa, para que ela diga assim, não, eu tenho alguma coisa aqui, possa ser que tem pessoas que não têm. Então isso é generosidade. A igreja precisa ser generosa com as suas posses. Quando eu digo igreja, somos nós. Essa generosidade, ela tem que existir para que a obra venha dar continuidade. O terceiro tópico que a revista ela aborda aqui é a voluntariedade. Meu irmão, ninguém pode ser forçado a fazer nada em prol da obra de Deus. A obra de Deus é uma obra totalmente voluntária. É algo voluntário. Nós somos persuadidos pelo Espírito Santo de Deus a fazer. Porque se for forçado, é ditadura. Não presta. Entende? Então, assim, você tem que ser, primeiro, a graça de Deus na sua vida. Depois, você tem que ser generoso. E terceiro, voluntário. É essa voluntariedade que vai te dar esse combustível para você fazer a obra de Deus. O verso 5, a gente fecha aqui até o verso 4 com voluntariedade. E o verso 5, ele diz, e não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram-se primeiramente a si, e depois a si mesmo e ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Um outro fator aqui, bem equilibrado para a gente estar discutindo, só faz a obra do Senhor, só tem esses pré-requisitos para ser um contribuinte na obra de Deus, quem primeiro entrega a sua vida ao Senhor. Entregar-se primeiro ao Senhor é ter esse entendimento que você não é dono de nada. Você não possui nada. Tudo que você tem pertence a Deus. Porque diz a Bíblia que é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá o ar, é Ele que nos dá a respiração, é Ele que nos dá a inteligência, é Ele que nos adorna dessas coisas, mas com um propósito para sermos abençoador também.
Isso não quer dizer que tudo que você tem que dar para as pessoas. Não, de forma nenhuma. Mas Deus vai estar colocando alguém na sua vida para você ser um abençoador. Você lembra da passagem do bom samaritano? Jesus usa como exemplo quem? Um samaritano. Alguém que aos olhos dos judeus era tido como pecador, incapaz da salvação, mal visto e desprezado. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos por eles serem de uma língua misturada, ou seja, não eram judeus de sangue puro. Eles tinham se contaminado com outras nacionalidades, tinham se casado com pessoas de outras etnias e tinha gerado esse misticismo no meio do povo judeu. Por isso que houve esse afastamento, os samaritanos e os judeus. E Jesus pega um samaritano para dar exemplo, que passou um levita, passou um sacerdote, né? Passou um profeta, todos passaram, viram aquele homem caído, machucado, mas não socorreram, não ajudaram. E Jesus usa o exemplo de um samaritano. Às vezes nós somos cristãos, acreditamos em Deus, temos a nossa crença em Jesus, mas nós olhamos com um olhar meio que de lado para pessoas de outras religiões. Poderíamos dizer que passaria-se um ministro de louvor pelo caminho e vê alguém sofrendo ali numa desgraça total da vida, poderíamos dizer assim, passa e não ajuda, aí passa um pastor, não ajuda, aí passa um padre e não ajuda, mas aí vem, poderíamos dizer, algum sacerdote de uma religião afro-brasileira, um kardecista, e ajuda. Aí a gente poderia pegar esse exemplo. Nós éramos para fazer e não fizemos. Aqueles que não têm esse entendimento fizeram. Foi esse o entendimento que Jesus quis dar para os judeus. Primeiramente, nós temos que doarmos a nossa vida ao Senhor, com esse entendimento que tudo que estamos fazendo provém dele. É a graça dele na minha vida. Quando você abre a mão para ofertar, tenha esse entendimento, que é a graça de Deus que lhe motiva. Não é a sua bondade, que você não é bondoso. Você não tem o dom da bondade na sua vida. Eu não tenho o dom da bondade. Não. É a graça de Deus que motiva-me a fazer isso aí. Toda vez que você abre mão de recursos que até você estava precisando para fazer algo, ia lhe ajudar de alguma forma em alguma coisa da sua vida, mas você abre mão. É a graça de Deus lhe motivando a fazer isso. E essa semente é multiplicada. Essa semente é multiplicada. Porque Jesus não disse a sua palavra? Pedro, perguntando a Jesus, certa feita, ele disse: Senhor, nós deixamos família, nós deixamos serviço, nós deixamos tudo para servir ao Senhor. O que nós ganhamos com isso? E Jesus, ele disse que todo aquele que assim proceder ganha a vida eterna e 100 vezes mais aqui na terra. Ora, aí a gente tem que enxergar como é que a gente está sendo abençoado. O verso 6, ele diz: e assim recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Né? Aqui é o verso 6, ele fecha dizendo assim, que ele já tinha recomendado a Tito aqui, que assim como ele começou quando? Há um ano atrás, ele deu início a essa obra, a igreja iniciou a fazer recolher esses donativos, mas chegou um tempo que a igreja parou. E é preciso Paulo aqui fazer o exemplo, mostrar o exemplo das igrejas da Macedônia, que sendo pobre, sofrendo tribulação e perseguição, mas eles suplicaram para fazer. O verso 7, ele diz: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também
neste privilégio de contribuir. A igreja, ela se destacava na fé, no conhecimento, né, na palavra. Era uma igreja que se destacava pelos seus dons. A igreja de Coríntios era uma igreja que em tudo ela tinha sido enriquecida. Então os irmãos se destacavam na eloquência da palavra, na exposição da palavra, na fé, no amor, no conhecimento, mas estava em débito no tocante a contribuir para com outras igrejas, no contribuir para com missões, no contribuir com ajuda ao necessitado. Então a gente temos que entender que um pé de árvore, às vezes um pé de árvore cheio de folhas verdes, mas não tem fruto. Aquela parábola lá que Jesus mostra da figueira, ela cheia de folhas verdes, mas não tinha frutos. Corta e lança no fogo para queimar. É feito um cristão conhecedor da palavra, eloquente, conhecedor das línguas, um grande expositor, mas na sua vida não tem obras, não serve, não ajuda, não contribui, não está servindo a Deus. Ele está se alimentando, sendo enriquecido, mas ele não está contribuindo para com os demais irmãos. Porque todos, nós temos que entender que desde o início do cristianismo, Jesus já falava que sempre iríamos ter pessoas pobres. E o importante que nós vemos é que toda igreja, por mais pobre que seja, Deus coloca uns com uma condição melhor do que outros. Sabe por quê? Que é para você ter, ser comovido em ajudar. Aqueles que têm, tem que ser comovido em ajudar. Aqueles que têm, tem que ser comovido em assistir aqueles que não têm. É uma prova da nossa fé. Aquilo que Tiago vai dizer, que a fé sem as obras. Nós não precisamos das obras para alcançarmos a salvação. Não. A nossa salvação é proveniente de Cristo Jesus. Agora, as nossas obras acompanham a pessoa que é salva em Cristo. A pessoa que é salva em Cristo demonstra a sua salvação através das suas obras. Jesus disse que pelo fruto conhece a árvore. São os frutos que iremos produzir que vai testemunhar se de fato nós estamos servindo a Deus ou não. Entende? Como servir? No tocante a N áreas na igreja que precisamos nos envolver, precisamos trabalhar, precisamos contribuir com a mesma visão, precisamos servir, abrir mão de recursos financeiros para atender necessitados, atender a obras missionárias, atender a igrejas carentes em determinadas localidades, para que aquelas famílias daquela comunidade sejam abençoadas. Então Paulo estava exortando duramente a igreja de Coríntios quanto ao tocante, porque ela cresceu em tudo, na fé, no amor, no conhecimento, mas no amor a Paulo, mas deixou a desejar no tocante às ofertas. O verso 8 ele diz aqui, aí começa, no verso 8 ele diz: não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Ele fala, ele usa a igreja da Macedônia, as igrejas da Macedônia, para mostrar de exemplo a igreja de Coríntios, e diz aqui, a sinceridade, venha à tona vocês aqui a sinceridade. Essa palavra sinceridade, ela tem uma conotação muito interessante quando eu estava pesquisando, e sinceridade é uma palavra que tem sua origem latina,
no latim, sincere. O que acontecia? Naquela época havia muitos fabricantes de estatuetas de porcelana, e essas estatuetas eram muito frágeis, né? E quando colocava no fogo, essas estatuetas tinham algumas que rachavam, abria fissuras. E sinceridade vem da palavra sincere, ou seja, era cera, uma cera que se fazia. Aí os comerciantes desonestos compravam aquelas estatuetas por um valor bem inferior, aí botava cera naquelas rachaduras e vendiam. Já aqueles comerciantes que eram honestos, eles ficavam oferecendo suas estatuetas e gritando sinceras, ou seja, sem cera, entende? Ou seja, então sinceridade é algo que dá essa conotação de algo puro, de algo louvável. Então Paulo chega aqui para essa igreja e diz assim, a sinceridade de vocês têm que observar a igreja da Macedônia sendo pobre, sendo atribulada, mas é uma igreja que se desprendeu das suas posses, que vocês sejam sinceros nesse tocante. E o verso 9 é a alta apelação que Paulo faz. Ele chegou ao grau da sua apelação a essa igreja. Ele diz aqui, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Paulo chega ao extremo da sua apelação para aquela igreja. Ele mostra o exemplo da igreja dos macedônios, né? E depois ele mostra Cristo. Ele chegou ao máximo da sua apelação. Ele mostra a dedicação de Jesus, sendo rico em riquezas espirituais, glórias, né? Se desprendeu disso aí, para que nós fôssemos enriquecidos. Então ele usa o exemplo de Cristo para com aquela igreja. E o verso 10 ele diz, este é o meu conselho, convém que vocês contribuam. Já desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano, né? Essa igreja, ela iniciou, propôs, mas parou. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. O 12 ele diz, porque se há prontidão a contribuir, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. O verso, a revista, nós paramos no tópico 3, o tópico 4 ele diz aqui, a consagração ao culto, ou seja, um outro requisito ou pré-requisito para quem vai contribuir é a consagração para o culto, né? Tudo que se faz em prol da obra de Deus, temos que ter esse entendimento que é para ser consagrado, que prova também, um outro requisito é a prova do nosso amor, né? Amamos e por isso fazemos, não fazemos porque amamos, nós amamos primeiro amamos ao Senhor, o autor da vida, e depois entendemos que esse amor deve ser estendido, recebemos o amor de Deus na posição vertical, e esse amor ele é distribuído horizontalmente para com os nossos irmãos, através desses atos, né? Através deste ato de contribuir, de ofertar, de ajudar. E um outro pré-requisito também é a proporcionalidade, né? Segundo as posses. A gente temos que entender que alguns têm uma proporcionalidade de ofertar muito mais. Então ele tem que ter esse entendimento. Se eu tenho condições de ofertar com 1.000, por que eu vou estar ofertando com 50, com 100? Né? Algo voluntário. Primeiramente tem que ser voluntário, não com insistência. A gente tem visto aí uma insistência tremenda nas redes televisivas de pessoas com apelações terríveis para você entregar suas posses. Não é assim. Você entende que aquela causa é justa, que aquela causa é honesta, então faça com amor, com dedicação. E
o tópico 7, ele cita aqui a igualdade, né? A fim de que todos tenham suplemento. Ou seja, eu não posso estar bem na minha casa se eu sirvo a Deus, se eu amo a Jesus, se eu entendo que eu fui salvo e que vou morar no céu, mas os irmãos da minha igreja, eu entendo que tem uma família passando necessidade, está em extrema necessidade, ou seja, aí precisa de ajuda, e eu não abro o meu coração para ajudar. Eu tenho que ter essa igualdade para com eles, para que eles possam também serem abençoados, para que eles possam também ser enriquecidos. É muito, muito louvável quando a gente tem esse entendimento e coloca em prática, né? O verso 10, a gente leu, né? O 12, o 13, a gente vai ler até o... Eu tô com uma rinite alérgica hoje terrível. O 13, a gente vai fechar até o verso 15 hoje. E no próximo domingo a gente dá continuidade aqui ou na igreja. A gente vai com esse entendimento aí. O verso 3, ele diz: o nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Né? Esse desejo de Paulo, quando ele diz que nosso desejo é que outros não sejam aliviados enquanto vocês sejam sobrecarregados. Ou seja, como se pesasse a uma igreja sim e outra não. Não, Paulo entendia que isso era para ser feito com todas as igrejas, para que não só a igreja de Coríntios fosse pesada nesse serviço, mas que todas as igrejas tivessem esse entendimento de suprir a necessidade daqueles que não tinham. Então, quando a igreja tem esse entendimento, para essa ajuda, quando se faz uma campanha, quando se levanta uma oferta para missões, para um assunto já acertado, para uma reforma, para uma obra. Então, que toda a igreja possa contribuir. Diante das suas posses, da sua proporcionalidade, haja esse entendimento mútuo. O verso 14 ele diz: no presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supla a necessidade de vocês, e então haverá igualdade. Né? Aqueles que hoje estão ofertando, suprindo a necessidade de uma determinada igreja ou irmãos, possa ser que amanhã você venha precisar ser ajudado. Quantas pessoas que já foram influentes, que já ajudaram, que já contribuíram, que já ofertaram durante esses alguns anos, nesse período de pandemia não precisaram ser ajudados. Entende? Você já ajudou bastante, mas chegou um período na sua vida e você precisou de ajuda. Então Paulo está dizendo assim, você pode plantar hoje, você pode ajudar hoje. Quem sabe se amanhã vocês, ó Coríntios, não precisam também ser ajudados, e as igrejas da Macedônia que supriram a necessidade de Jerusalém, a igreja de Jerusalém que foi abençoada, possa também, por sua parte, ajudar e abençoar vocês. E o verso 15, para a gente fechar esse tópico de hoje, ele diz: como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou quem tinha recolhido pouco. Né? Essa ideia da igualdade para com todos. Não estamos pregando aqui socialismo, não. Essa não é a ideia socialista, né? Essa é uma ideia do amor de Cristo. Se eu ganho 10 mil, eu vou dividir 10 mil com 10 pessoas. Não. Mas Deus vai colocar alguém para que você possa ajudar. E nessa proporção, seja generoso. Né? Os próprios tópicos, ele vai dizer aqui que a idoneidade para administrar, que aí já parte do verso 16 até o capítulo 9, verso 5. Né? Idoneidade de quem administra os bens. A igreja abre as pessoas voluntariamente são motivadas a contribuir, mas
também temos aqueles que contribuem, eles têm que identificar a idoneidade daqueles que vão guardar, daqueles que vão depositar, que vão distribuir, que vão usar. Isso é importante, porque há um mau caratismo desenfreado dentro das igrejas. Então a igreja precisa observar dentro desse ministério essa idoneidade, né? Irmãos idôneos, irmãos que sejam zelosos para com a ética moral cristã, para poder tratar com esses assuntos importantes, né? A gente não vai hoje mais nos adentrar nesses tópicos, vamos deixar para a próxima semana. A gente aqui em nossos lares, já passamos aí de 10h35, né? Então a gente prefere não se alongar nessa exposição hoje, para que não fique um vídeo também muito longo, muito cansativo, mas que a gente venha estar estudando essa revista, para que na próxima semana, que seja aqui ou que seja em casa, a gente possa estar dando continuidade a partir do tópico 2 e concluindo a lição de número 13, né? Quero deixar aqui agradecimento primeiramente a Deus por estar nos concedendo essa oportunidade de estarmos sendo instrumento da sua palavra aqui, para ser um comunicador, ser um facilitador desses ensinamentos. Quero agradecer também a oportunidade que o pastor tem nos concedido e dizendo que vamos estar trabalhando, né? Quem sabe aí, mesmo que a gente volte para o nosso templo, fazer nossas reuniões aqui como antes fazíamos, mas quem sabe se a gente não pode estar aí pensando em algum projeto que possa vir também estar transmitindo algo parecido como que nós estamos fazendo aqui, mas numa proporção menor aí para as redes sociais. Quero deixar um abraço a todos que nos assistiram até agora, que Deus venha nos abençoar e nos enriquecer em todas as coisas. Oremos. Santo Deus, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, por esta oportunidade. Te pedimos que o Teu Espírito Santo possa estar fazendo aquilo que a gente não consegue, Deus, que é aplicar a Sua palavra no coração da Sua igreja, para que Sua igreja venha entender a necessidade no tocante a contribuir, a ofertar, a estar presente, a se doar primeiramente ao Senhor, ao seu serviço, trabalhando, servindo, Deus, com amor, com dedicação, com lealdade ao Senhor, Deus. Só assim estamos propagando o Teu amor e fazendo a Tua obra. Abençoa, Deus, ao Teu povo que nos assistiram até agora, que eles possam, Pai, serem abençoados, Pai, com a Tua palavra, e o Teu Santo Espírito venha suprir as suas necessidades, Deus. Nos ajuda a termos esse entendimento que precisamos servir ao Senhor com alegria. Que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Logo à noite, o pastor Renato estará aí com culto divino e dando algumas informações no tocante ao retorno das nossas atividades. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.